Uso da tribuna popular, senhora Patrícia da Silva Estevão. 15 minutos para fazer o uso da tribuna popular. Bom dia. Cumprimento o presidente dessa Casa de Lei, o vereador Alceu. Em seu nome, cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimento a vereadora Cláudia Aguiar, o vereador Zé Antônio. Em nome deles, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Eu estou fazendo hoje uso dessa fala a pedido do vereador Zé Antônio, né, do projeto 552, que fala sobre a questão da incorporação da regência de classe aos proventos de aposentadoria dos servidores, dos professores do município de Valparaíso de Goiás. Essa discussão, ela não começou junto ao TCM agora, depois da emenda 103 de 2019. Essa é uma discussão, um questionamento do Tribunal de Contas desde a implantação da Lei Complementar 88 de 2015. Inclusive, eu assumi o IPASOL em 2017. Vou até pedir desculpa a alguns servidores, porque eu vou dar exemplo de situações claras que ocorreram nesse tempo. Quando eu entrei no IPASOL em 2017, na presidência, tinha a aposentadoria da professora Ildeni, que foi editada em 2016. E o próprio TCM questionou a regência de classe. Por quê? A própria emenda 103, ela é clara, ela fala o que é gratificação permanente e o que é gratificação transitória. Inclusive, isso eu fiz várias colocações nesse posicionamento com o professor Macilon, com o Diego, na época, que se tirou esse provento dos aposentados. O que acontece? Se eu recebo uma gratificação pela função, qual seria a função nossa a função do magistério? Então, eu estou em sala de aula, eu recebo regência de classe. Se eu vou para a coordenação, eu já não recebo a regência de classe, eu recebo coordenação pedagógica. Se está na Secretaria de Educação ou em qualquer outro órgão do poder público municipal, eu recebo gerência de ensino. Então, o tribunal considera, e a emenda também vem reforçando isso, que isso se dá uma função e não ao meu cargo. Quando eu recebo uma gratificação pelas atribuições do meu cargo, a qual eu prestei o concurso público, ela é considerada permanente. Isso está nos pareceres do TCM, desde 2017, que eu tenho acesso a todos esses processos. Quando da aprovação da emenda, o TCM falou, não, agora a gente tem que seguir à risca. Foi quando os processos de 2020 chegou, só que o TCM nunca disse que era uma gratificação, ele não afirmou. Ele disse, pressupõe-se que seja, porque o artigo 27 da Lei Complementar 88, ela dispõe que somente o professor, à frente da sala de aula, fará jus à gratificação de 25%. Quando eu ia lá, inclusive, com a professora Rosângela Palácio, que à época era secretária de administração, a gente foi lá, o próprio TCM, o setor de atos pessoais na época, explicou, Patrícia, presidente, tem que ser alterado na legislação, ou seja, todos os professores, ao assumir o cargo efetivo, terá que receber a gratificação de regência de classe ou adicional, independente onde ele esteja. Eu estava na presidência do IPASVAL, continuaria recebendo o adicional de regência de classe. Exemplo disso, nós temos os fiscais. Os fiscais, eles recebem uma gratificação de produtividade de 100%, e o ano passado, em agosto, teve processo de aposentadoria regularizado pelo tribunal, legalizado pelo tribunal, de fiscais que levaram 100% sobre a gratificação de produtividade. Por que nós não, os professores, 25%? Por que eles levaram? Exemplo, a superintendente Cleonice Bernardo.
ela é fiscal. Ela está nomeada como superintendente e ela continua recebendo a gratificação de produtividade. Por quê? Porque é pelo cargo efetivo dela e não pela função que eu estou exercendo. Esse era o entendimento do tribunal. Lá em 2018, 17, 19, quando o TCM veio, eu trouxe, junto com a Rosângela, sim, a questão de fazer essa alteração na legislação. Marcamos com Procuradoria, Secretaria de Educação, mas não houve interesse do Poder Executivo de fazer essa alteração. Porque, na realidade, é penalizar, sim, os professores. Eu não sei por que simplesmente, até hoje, 4 anos, gente, nós estamos discutindo uma coisa lá em 2020, tá? Que hoje está fazendo 4 anos. 4 anos é um mandato. Ou seja, não fez nada. Depois que o vereador Zé Antônio trouxe o projeto, porque tem que ser provocado, né? Porque senão não estaria essa discussão aqui hoje. Aí o Poder Executivo Municipal foi ao TCM, com a Secretaria de Educação, para ver uma solução depois de 4 anos, gente. Porque é ano eleitoral, por que não viu isso lá? Os professores que estão aposentados desde 2020, que não recebem a gratificação, que agora vai receber, os aposentados, mas lá pela palavra do conselheiro Francisco Ramos, quem está na ativa hoje aposentar, se o Poder Executivo Municipal, que isso é interesse, todas as vezes, eu falei, Marcilon, todas aonde eu fui, nas escolas que eu trabalho, com os professores que me procuraram desde 2020, tá? Eu sempre disse, isso é vontade política. Política. Se o Poder Executivo tiver o interesse em resolver, em valorizar os professores, aí sim, ele teria já arrumado isso lá em 2020, não teria deixado tantos professores na ativa, que já têm o direito de aposentar, e, no entanto, não aposentou, porque não pode ter essas perdas salariais ao se aposentar. Certo? Então, o que acontece? Outra coisa aqui também, a vereadora Cláudia Guiar colocou, o vereador Zé Antônio, eu acho que é a preocupação de todos os vereadores. Eu vou falar um caso que aconteceu ontem. Eu trabalho no Municipal da Etapa D, professora lá, sou professora do município há quase 24 anos e estou no município quase 30, né? Trabalhando na Secretaria de Educação. Acabou recentemente de inaugurar a escola, o prédio do Avelino Jove, né? Só que ali não tem vaga. Não tem vaga. Se construiu uma escola, gastou-se milhões para construir um prédio aonde não ofertou vagas. Não tem vagas. Ontem estava na porta saindo 2 crianças para trás, porque o pai mora ao lado do Avelino Jove, lá não tem vaga para o filho, no Santa Rita não tem como você atravessar, deixar a criança atravessar aquela BR. Foi levar o menino no ponto de ônibus para que ele fosse para a escola, simplesmente o motorista, isso o pai falou que vai falar. Falei, vai mesmo, vai no Ministério Público, a gente não sabe o que faz, mas não tem vaga. Eu que sou da educação, gente, às vezes eu vou, sim, alguns diretores, gente, arruma vaga aí, pelo amor de Deus, não tem. Eu tenho uma lista de mais 20 pais que estão esperando e me pedindo para ver se eu consigo do 6º ao 9º ano, 1º ao 5º. Educação infantil, então, nem se fala. Né? E aí, o motorista falou que não ia levar as crianças porque o ônibus está lotado. Ou seja, cadê mais ônibus? Aí os meninos ficou na porta da escola, não sabia que ônibus que ia voltar, como era que ia voltar, e a gente ficou na escola até depois das 6 horas, tentando falar com o pai que estava trabalhando para ir pegar o filho. Então, assim, essa é uma indignação, uma colocação que, enquanto professora do município aqui, eu acho que os vereadores têm que ter essa preocupação, que não está sendo feito um mapeamento por bairro para que os alunos fiquem no próprio bairro, para que não haja esse deslocamento, ônibus na BR, né? Então, assim, está vendo essa questão. Eu acho que
Outra coisa, a questão do projeto também, alguns coordenadores, às vezes diretores, procuram a gente e falam: uai, Patrícia, mas assim, você vai excluir a gratificação de coordenador pedagógico, gerência de ensino? E abaixar a gratificação de diretor de escola? Não, gente. O Poder Legislativo não pode propor projeto para o Executivo Municipal que onere folha, que tenha gasto. Esse projeto não vai aumentar gasto. Por quê? Porque o professor que recebe a gerência de ensino, a gratificação de coordenador pedagógico, ele vai receber a regência de classe. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer função que ele esteja, nós iremos receber pelo nosso cargo efetivo. Isso é permanente, isso é o que emenda, e o Tribunal de Contas, nos pareceres, ela coloca que isso seria permanente. Nos pareceres de 2017, 18 e 19, que eu estava no IPASVAL, foram várias dirigências falando sobre a regência de classe. Por quê? Porque o artigo 26 da Lei Complementar 88, ela é clara. Somente o professor em sala, à frente da sala de aula. Então, por isso que ela considera: professora, eu te peço, professora. Aí o que acontece? Aí professora Olísia, dá licença. Aí o que acontece? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor tomasse providência. Aí o que acontece? E o professor hoje, o diretor que está em sala de aula, ele recebe uma gratificação de 45%, de 55% e de 65%. Olha, se ele vai receber 25%, e ele recebe 45%, seria uma diferença de 20, 55, 30, certo? E 65, uma diferença de 40 para dar os 65, para não se falar em aumento, certo? Agora, sim, se incomodou em 4 anos o Poder Municipal, o Executivo Municipal, não teve o interesse de ir lá no TCM, de fazer consulta, porque até agora o que chegou foi que somente o sindicato havia feito uma consulta. Cadê a consulta do Poder Executivo para ver como é que eles poderiam regularizar essa situação? Então, assim, peço para os vereadores, a professora Eleni, que é professora de carreira do município, o vereador Flávio Lopes, tá? Que aí, outra colocação também aqui da Lei 88 de 2015, é a questão das progressões, que eu espero que seja regularizada, é que o servidor demora 8 anos para ele progredir. 8 a 9 anos, quem está entrando hoje. Então, o vereador aqui, Flávio Lopes, a professora Eleni, que são servidores efetivos de carreira, você entendeu? Que veja e com carinho essa questão para o ano que vem. E eu só deixo uma mensagem aqui. Quem não faz, porque foram 8 anos e 4 anos, né? A gente sofrendo, os professores sofrendo com a insegurança de aposentar a regência de classe. Então, quem não faz, deixa para o próximo fazer. Obrigada. Vamos agora colocar as explicações logo pessoais, vereador, porque aí o senhor está inscrito e aí já todos fazem o uso da palavra. Vamos ser corretos com todos, que aquele vereador que desejar assim fazer uso da fala, nesse momento, tendo em vista que, hora há pouco, a oradora Patrícia fez uso daquela tribuna, eu acho que é importante. Se foi aberta uma exceção debater, verdade. Vou conceder, vereador, como a professora Lini, 3 minutos, Vossa Excelência. Ok, vereador. Eu prometo que eu serei breve, se assim me permitirem que eu seja breve. Com certeza. Senhor presidente, a Patrícia ela fez um esclarecimento que eu acredito que não pairou dúvidas. Até porque ela é professora por formação de carreira do município há mais de 20 anos. Por isso que eu fui atrás da Patrícia. E, além disso, senhor presidente, ela foi presidente do IPASVAL
E aí, tendo diante disso, eu procurei a Patrícia, que é uma pessoa, no meu entender, que ela sabe o que está dizendo. Mas eu estou entendendo o jogo, senhor presidente, após a apresentação do nosso projeto de lei nessa casa. E aí, Patrícia e demais que estão nos ouvindo, acredito que fica sem entender aonde está o sindicato cobrando, aonde tem um grupinho cobrando, aonde tem um projeto de lei tramitando nessa casa, e aí um simples projeto de lei desta casa, ela causa todo o alvoroço. Mas eu entendo, é porque esse ano de 2024 é um ano de eleição. Eu entendo perfeitamente. E aí, as fotos que são publicadas nas redes sociais, por si só, elas já falam. Por si só já falam. Pega a foto que foi publicada pelo governo, pelo Poder Executivo, lá na porta do TCM. Ela por si já fala. Quem tinha direito de resolver, quem tinha direito de cobrar, era inerte. E agora, fica testando força em um projeto que beneficia os próprios. E aqui eu volto a dizer, não sou professor, mas eu fui aluno e sei o que um professor passa dentro de uma sala de aula. E foi apresentado hoje por esta casa, assinado por todos esses vereadores, solicitando que o Poder Executivo reveja a situação dos professores também, Marcilon, que o sindicato vem cobrando há tempo, com relação ao vale alimentação. O sindicato vem cobrando. E aí, na pessoa do seu Marcilon, que é presidente, é professor, conheço há muito tempo nessa cidade. E aí, seu presidente e demais que ora nos ouve, eu não vou me ater e não vou deixar de fazer essa discussão, Marcilon e demais estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, por causa de um simples grupo que hoje está fazendo parte do governo. Essa é que é a verdade. Está fazendo parte do governo e hoje se diz que defende uma categoria, mas na verdade se defende um governo. E aí não podemos aceitar isso. Professores, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar e nem admitir isso. Agora, quem é o beneficiado? É o professor, são os alunos, é a cidade que ganha com isso. E aí, nas minhas explicações pessoais, eu vou falar com a falta de vaga nas escolas. Compramos uma escola agora recente, mas pelo que eu sei, não tem vaga na escola, porque só pegaram aluno de uma escola e fizeram a transferência para outra.